Olá pessoal, mais um vídeo conforme a gente conversou no último vídeo. Hoje nós vamos falar de scooters, motonetas. Naquela época era motoneta, né? O Brasil começou produzindo veículos de duas rodas através da fábrica de bicicletas Gulliver, através da Panalto, uma empresa que foi criada aqui no Rio de Janeiro nos anos 60, finalzinho dos anos 50, início dos anos 60. E por uma empresa de São Paulo, que agora o único nome que me vem à cabeça é Brumana Pugliese, mas eu acho que o nome não era esse não. A de São Paulo fabricava as lambretas. A Panalto fabricava as Vespas, que são duas motonetas, duas scooters que ficaram muito famosas no mundo inteiro, porque foi uma maneira que o italiano conseguiu fazer uma indústria nova, movimentar a economia. Que eles saíram da guerra, uma Europa devastada, e fabricar uma lambreta, uma Vespa, uma motoneta, era uma coisa barata, rápida, e custava barato também para o povo. Por isso que é muito comum a gente ver os Messerschmitt, aqueles mini carros alemães, que pareciam um avião. Você podia andar um do lado do outro, ou então em tandem, um atrás do outro, que nem num caça. E eles não tinham um volante, tinham um manche. É um negócio maluco. Mas foi muito comum isso na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E eles trouxeram para o Brasil a Vespa e a lambreta. A Vespa fabricada no Rio, lambreta em São Paulo. E aqui no Rio tinha a fábrica de bicicletas Gulliver, que eu não me lembro se era polonês, senhor Leon, o sobrenome dele não sei se era Herzog, acho que era Herzog, ele importou motores 50 cilindrada, 50 centímetros cúbicos da Java, e começou a montar a Leonette e a Gullivette, muito simpáticas inclusive. É um ciclomotor que tem um tanquezinho, ele era vendido em duas cores, verde metálico ou vermelho metálico. E tinha o brasãozinho da Leonette no tanque, normalmente pintado de creme, e um brasãozinho vermelho, muito bonitinho. E aqui no Rio eu me lembro, eu era molequinho, eu me lembro das Leonettes fazendo barulho. Nessa mesma época teve as lambretas e as Vespas, que era a época do Elvis Presley, Little Richard, era muito comum essas Vespas e lambretas estarem em capas de LP, em filmes de juventude, e hoje viraram peças de coleção. Então hoje quem quer colecionar uma Vespa ou uma lambreta, a partir dos anos 60, não tem problema de peça absolutamente nenhum, para nenhuma das duas. Nem dos adornos que eram usados naquela época, que são fabricados hoje em dia. Velocímetro, farol, acabamentos, isso não existe problema nenhum. E se compra uma M3, a Vespa era a M3 ou M4. M3 era a Vespinha de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, com 3 marchas. A M4 com 4. A lambreta começou sendo importada pela Innocente, ou Innocente, se fala no italiano, né? Com a lambreta Standard, 1957. Ela não tinha carenagem nos bancos, carenagem lateral no motor, no tanque. Depois eles começaram a trazer a LI e a LD, 150 e 175, luxo. A lambreta era muito mais bem acabada que a Vespa. Embora, na minha opinião, a Vespa seja mais bonita e mais simpática do que a lambreta. E no final de 65, 66, a Vespa parou de ser fabricada no Brasil, porque a Panalto não aguentou o tranco. E a lambreta, no final dos anos 60 e início dos anos 70, trocou de donos. Eu tenho o nome Brumana Pugliese, mas eu acho que a Brumana Pugliese foi o segundo dono. O primeiro dono foi só uma troca, um sócio mudou, passou a ser majoritário, então mudou o nome. A lambreta foi fabricada até os anos 70, e depois quando chegaram as motos, a Honda e a Yamaha, a lambreta tentou fazer ainda o último suspiro e fabricou a Chispa, que era uma mistura de lambreta com moto, muito feia, a Pony, a Cynthia, muito bonitinha, e a Torque. E depois, no último suspiro, tentou fabricar, usando motor Zanella argentino,
não sei se era motor Zanella ou se era um outro Morbidelli, alguma coisa parecida, da Argentina, um motor italiano fabricado na Argentina. Ela fabricou a Torque 5, que era uma moto 125, 2 tempos. Lambretta e Vespa sempre fabricaram tudo em 2 tempos. Leonete e Gulivete também. E também tem um outro aspecto, que foi até os anos 70, Mobilete, Monarete, Push, a Tchau, que é a ciclomotor importada da Vespa. Isso tem um mercado fabuloso no Brasil hoje em dia. Para essas é mais difícil peça. Mas, até a Agrale fabricou. A Agrale fabricou um ciclomotor. E hoje em dia, a Vespa nos anos 80 voltou com a PX 200. E na Índia, a Baja fabricou a PX 150, que é conhecida como Vespa Originale. Muito simpática. A diferença é o farolzinho redondo e o motorzinho 150, mas com partida elétrica. A PX 200 aqui no Brasil, ela vinha com kick ou partida elétrica, que foi a Elia Start. Mas a motoneta tem soluções espetaculares, as scooters, que você não fica a pé porque o pneu furou. Sempre teve uma espécie de um porta-bagagens. E a diferença de pilotagem, que você pilota sentado numa cadeira, né? Diferente da moto, que você parece estar sentado num cavalo, você está encilhado nela, na moto. Isso faz você andar mais devagar e ela também corre menos, acelera menos. E é uma moto, é um meio de transporte totalmente urbano. Hoje em dia a gente tem scooters de 125, de 400, que a Suzuki relançou a scooter grande no mercado com a Burgman. Depois lançou a Burgman 125, a Honda tem a Lead 125, tem a maior, a Dafra também tem, a Citicon, que é um líder de mercado, com 300, 400, 125, e as chinesas, né? E a Vespa voltou agora para o mercado brasileiro, com uma scooter, mas muito cara, não sei se eles vão aguentar o tranco. Mas é isso, quem quer ter uma scooter de coleção é fácil. Muito fácil, é muito legal. E se compra um preço bastante simples, bastante baixo, se elas vêm em mau estado, é fácil restaurar. E depois, de pronta, está se vendendo Vespa e Lambretta de 12 mil para cima. O que é uma coisa bastante interessante para quem gosta de investir nesse mercado. No próximo vídeo que a gente falar de motos, a gente vai falar de motos mesmo. Yamaha, Honda, Harley Davidson, Motovi, Torque, e MZ, que é DKV, minha paixão, e outras cositas mais. Tá ok? Até a próxima.